Bom, uma boa noite a todas as professoras, todos os professores que estão aqui conosco hoje. Estamos em mais um dia do curso de capacitação de professores e professores do programa TJC, Trabalho, Justiça e Cidadania, do ano de 2021. Como essa aula vai ficar gravada e depois será colocada nos nossos canais, eu registro que hoje é dia 29 de junho, então finalzinho, quase um dia para o meio de 2021. Daqui a pouco a gente vai acabar o ano que não começou, mas vamos com fé que tudo há de dar certo, não é verdade? Bom, nós já falamos sobre vários assuntos, né, durante esse nosso curso, e o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que surgiu principalmente da demanda dos professores e dos alunos. Nós vamos falar sobre a relação de estágio. A relação de estágio, até a princípio, não é algo que normalmente a gente trata, e eu vou explicar por quê, porque ela não é uma relação de emprego, né? Mas a gente sentiu essa necessidade porque é algo muito típico do público-alvo do programa TJC, já que principalmente são jovens que fazem o estágio, jovens ou jovens adultos, por assim dizer, né? Então, nós sentimos essa necessidade e incluímos esse tema na aula de hoje. E para dar essa aula hoje eu vou me convidar, né? Eu que estou sempre aqui apresentando os professores. Hoje eu me apresento, né? Acho que todos já sabem, meu nome é Aldre, né? Aldre Schocker Vaz, sou juiz auxiliar da 16ª Vara do Trabalho de Brasília. Eu me tornei juiz em 2006. Antes eu era advogada e professora universitária. E aí vim aqui para Brasília em razão de ter passado no concurso público. Antes de ser juiz, eu tinha concluído também o mestrado na PUC Minas, em Belo Horizonte. E estou coordenando o programa TJC, até ano passado eu era presidente da associação, até esse ano, né, em maio, eu era presidente da Amatra 10, e após o término do mandato fui convidada para continuar esse programa, né, mas agora como coordenadora, o que muito me honrou. Então, vocês já me conhecem, então eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para interromper, para ter dúvidas, para ficar uma aula gostosa, né? Uma aula leve, assim, com a participação de todos, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim? sim, Okay. tranquilo. Vamos começar aqui. Bom, então vamos falar sobre o estágio, né? O estágio, a lei que atualmente trata do estágio no Brasil é uma lei de 2008. Mas, até então, houve algumas referências legislativas, mas poucas no Brasil. Não foram muitas referências legislativas. E essas referências, elas não tratavam muito do que era o estágio, de quais eram os direitos daquela pessoa que assumia o estágio, as obrigações, falavam muito pouco, né? Assim como é a CLT, que começou na era Vargas, as primeiras referências legislativas no Brasil também começaram na era Vargas, foram decretos de lei, mas que elas assim citavam o estágio, elas nem regulamentavam o estágio. Como a gente coloca aqui, elas previam uma relação do período de trabalho durante um curso. Era o que se entendia como estágio na época. Aí, já mais para frente, já lá nos idos dos anos 60, foi criado o Centro de Integração Escola-Empresa, justamente para estimular, intermediar essas relações. E aí depois, em 77, veio sim aí uma lei regulamentando melhor o estágio, e em 2008, aí sim veio a lei que é atual, que é uma lei com bem, como a gente pode falar assim, que regulamenta bastante
a relação, essa relação do estágio, as obrigações da escola, a obrigação da empresa, do estagiário, do agente de integração, as vedações, os requisitos, né? E essa lei, como a gente colocou aqui nesse primeiro slide, ela vem num contexto de criação que o Brasil estava numa transformação assim profunda. Bom, em que sentido? Por que surgiu essa lei? Porque foi uma época em que no Brasil nós estávamos com muitos casos de fraudes em relação ao trabalho. É até curioso, porque a fraude, infelizmente, não é uma coisa assim, muito circunstancial aqui no Brasil, é quase que estrutural, né? Mas a gente estava com um período de muitas fraudes, por exemplo, alguns poucos anos antes, a gente tinha tido um boom de cooperativas. Houve até cooperativas de professores, por exemplo, né? Para justamente se esquivar da relação de emprego. Outro boom que a gente teve foi o uso indevido de, como é que eu posso falar? De trabalhos por órgãos internacionais, né, em que a pessoa era contratada para fazer um projeto, mas na verdade ela trabalhava com um servidor público para a União Federal. Tivemos esses casos. Tivemos muito, e ainda temos, né, a pejotização. Então, era um momento que a gente estava tendo muitas fraudes para fugir da relação de trabalho. E uma dessas fraudes era a utilização indevida do contrato de estágio para usar aquela pessoa que era estagiário como empregado, que é o melhor dos mundos, porque o estagiário você não tem que pagar contribuição previdenciária, 13º, FGTS, você não paga quase que nada, né? Tirando a bolsa, a gente vai ver quando tem o auxílio transporte. Então, essa lei veio nesse contexto, e também num contexto 2008, né? Existe um contexto político que era um governo mais aberto a essas questões trabalhistas. Não tanto assim, não necessariamente um governo também de esquerda, enfim, mas o governo Lula ele era mais aberto a essas questões, né? Bom, prosseguindo então, volto aqui o compartilhamento, vamos falar um pouquinho dessa definição, o que é estágio, né? Então, essa lei vem e ela fala o seguinte, olha, estágio é aquele ato educativo, supervisionado, de preparação para a vida profissional e, ao mesmo tempo, para a vida cidadã. Então, a gente coloca essa observação aqui. O estágio, olha, não tem finalidade econômica e não tem o propósito de substituir mão de obra na empresa. Ele não tem, ainda que ele possa ter consequências sociais, ele não tem o propósito de distribuir renda, né? Ele é um ato educativo. Isso é a compreensão mais importante que a gente tem que ter em torno do estágio. Se a gente tiver essa compreensão, a gente já entende metade de tudo que envolve o estágio, né? Por quê? Então, assim, vocês com certeza, né, os senhores e senhoras nas escolas, devem ter estagiários, né, pessoas que estão, né, fazendo curso superior, enfim, pedagogia em outras áreas do conhecimento, enfim. Nós, no X Trabalho, também temos estagiários. Eu amanhã começo, né, a orientar a professora Aldair, você já é bem mais velha. É verdade, você está de bengala. Mas aí, mas então, gente, perdi. Tá. Então, voltando aqui. Então, no X Trabalho, nós também temos estagiários. Eu já tive estagiários ótimos e já tive estagiários que, assim, misericórdia, né? Misericórdia, você fala assim, meu Deus do céu, né? E já tive estagiários que entraram péssimos e saíram ótimos. E traz estagiários que entraram péssimos e saíram péssimos também, né?
de tudo. E eu sempre falava, né? Sempre falava para os servidores, eu disse, olha, a gente tem uma responsabilidade quando a gente começa a orientar o estagiário. Porque a gente tem que contribuir para a formação dele técnica, né, para ele sair daqui com conhecimento sobre o direito do trabalho, sobre o processo do trabalho, e para a formação profissional dele como um todo, sobre como se portar no trabalho, pontualidade, organização, né, relacionamento interpessoal, enfim. E aí eu dizia, olha, a gente tem que ter uma tolerância maior com o estagiário do que a gente teria com o empregado, porque ele está aprendendo. O empregado, em tese, eu posso já entender que ele está pronto. É claro que se for um conceito novo, enfim, você tem que ter um treinamento, né? Mas eu posso exigir do empregado uma maturidade que do estagiário eu não posso exigir de pronto. É uma maturidade profissional que está em construção. Então, quando a empresa compreende isso, ela fará um bom estágio. E ela terá um ganho, porque o estagiário traz novas ideias, ele faz uma inter-relação da empresa com a escola, com a academia. A gente vê isso muito no direito, porque no direito as coisas mudam muito. Então, a academia, a faculdade, é onde as coisas estão mais fresquinhas, eles estão estudando as novidades. Então, eles trazem as novidades para a gente, né? Então, a empresa ganha com isso. E o estagiário ganha também. Agora, se a empresa quer tratar o estagiário achando que ela vai ter um empregado, que ela vai ter o mesmo nível de cobrança, sem orientação, etc., aí todos vão perder nessa relação. Então, estágio é, acima de tudo, um ato o quê? Um ato educativo, né? Bom, prosseguindo então nisso, deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Existem modalidades de estágio. E isso é importante, parece assim um pouco óbvio, mas é importante a gente falar isso, porque existe o estágio obrigatório, né? E o estágio não obrigatório. Mas isso é óbvio. Não, por que a gente fala disso? Porque para a lei existe uma diferença. Os direitos do estágio, daquela pessoa que está no estágio obrigatório, eles não são os mesmos dos direitos de uma pessoa em um estágio facultativo, né? Então, por isso que a gente faz essa distinção. O estágio obrigatório é aquele que é definido em lei, né? Como necessário para a titulação de uma pessoa, né? Então, por exemplo, ele pode existir no ensino médio, não tem problema, no ensino médio profissionalizante, né? Então, eu faço, por exemplo, um curso técnico em eletrônica, ele prevê lá, né, que será necessário um estágio de tantas horas. Num curso de medicina, no curso de direito, existe a figura do estágio obrigatório. Há vários cursos que têm essa figura do estágio obrigatório. Agora, se não há essa previsão, se ele não é uma exigência legal, mas sim uma conveniência para uma boa formação do aluno, aí ele é um estágio o quê? Um estágio que não é obrigatório, ok? Bom, e aí, essa primeira pergunta, estagiário é empregado? Então, eu vou até interromper aqui, que eu gostaria de saber de vocês, antes da gente entrar nas respostas, né? O que vocês acham? Estagiário é empregado? É um tipo diferente de empregado? Ou estagiário não é empregado? Quem quer falar? Meu professor Odalis, eu não estou com o negócio do Superman, mas próxima vez eu Gostei. A resposta é que não, doutora. Estagiário não é um empregado. não é um Aí vamos. empregado. Não é, Alguém não. acha que é? Não? Olha, vocês sabem que no passado... eu Oi, quem tenho, está falando? minha época que eu fui estagiário, né, para licenciatura,
não é empregado, mas tem um vínculo empregatício, não? E daí, É porque né? ter um vínculo empregatício, quem tem um vínculo empregatício, Raoni, é o empregado, entendeu? Sim. É a mesma coisa. E Então, na minha época que eu fiz um estágio numa escola, eu até comprei uma briga boa lá. E mas ganhei um então, dinheiro depois. às vezes a pessoa, o estagiário correto, adequado, de acordo com a lei, ele não é empregado. Mas o estagiário desvirtuado, né, explorado, sem orientação, sim, pode ser um empregado, né? Então essa questão é interessante porque, infelizmente, né, a gente sabe que existem empresas que não usam adequadamente o estágio, né? E essa questão é interessante também, vocês sabem que antes da reforma da Previdência, que nós tivemos em 2003, se não me engano, acho que foi essa, eu não sei se foi essa, acho que foi essa, nós tivemos uma mudança no sistema previdenciário no Brasil. O sistema a aposentadoria era por tempo de serviço e ela passou a ser por tempo de contribuição. Então, quando era por tempo de serviço, mesmo que eu tinha um serviço sem recolhimentos, eu poderia ter essa contagem do tempo. Então, muitas pessoas contavam o tempo de estágio, né, para depois se aposentar. E até hoje, você fala assim, mas isso tem tantos anos, mas como a relação de emprego, melhor dizendo, como a aposentadoria pega a vida inteira da pessoa, você tem que ver os tempos conforme as leis da época. Então, se a pessoa trabalhou lá em 1990, eu vou ver qual era a lei de 1990. Esse tempo aqui podia contar em 1990. Então, até hoje, tem gente que vai ter tempo de estágio que vai contar na aposentadoria. Por quê? Porque era um tempo que foi executado antes da mudança de tempo de serviço para tempo de contribuição. Bom, o Paulo falou assim, eu acho que sim. A partir do momento que eu dou meu serviço, eu sou um empregado, que eu presto um serviço. Bom, nem toda vez que eu presto um serviço, eu sou um empregado. Como ontem o professor Ricardo falou, a relação de trabalho, sim, o estágio é um trabalho, eu acho que é. Ele é um trabalho diferente. É um ato educativo que envolve trabalho, eu acho que é. Mas nem todo trabalho é emprego, né? Como se tivesse igual aqueles desenhozinhos que a gente faz, né? O mundo é o trabalho e uma partezinha, uma parte é o emprego. A gente tem outras relações, o trabalho autônomo, por exemplo, o trabalho do servidor público, o trabalho de político, né? De eleitoral, enfim, são outros trabalhos que não são em regime de emprego. Mas vamos ver aqui, então, o que a pessoa tem que ter para ela ser realmente estagiária, porque senão, aí sim, ela vai ser empregada, tá? Bom, então vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí pela tela, olha, estagiário é empregado? Não. Mas para não haver vínculo empregatício, o que é necessário? Primeiro, o estagiário deve estar matriculado em curso de formação profissional, curso superior, ensino médio ou últimos anos do ensino fundamental. Só que os últimos anos do ensino fundamental, muitas pessoas entendem que tem que ser no ensino de jovens e adultos. A gente vai depois falar um pouco melhor sobre isso quando a gente chegar na questão da idade. Mas, ou seja, não é possível você ter um estágio se a pessoa não está na escola. Se eu contratar uma pessoa como estagiário e eu não tive cuidado, por exemplo, de ver se essa pessoa está matriculada, ela não será estagiária e, consequentemente, ela será empregada. Até mesmo porque a gente vai ver que o contrato de estágio tem que ter 3 pessoas, que é a escola, aluno e a instituição, a empresa, a ONG, enfim, que vai contratar o estagiário.
Então, a primeira coisa é essa, cursos de formação profissional, que são, por exemplo, cursos técnicos, né, equivalentes ao ensino médio, um curso superior, um ensino médio, né, ou últimos anos do ensino fundamental. A gente vai falar um pouquinho se essa questão do ensino médio que tem uma polêmica, tá? Segundo requisito, deve ser formalizado o termo de estágio, com a presença, no mínimo, de a escola, empresa e aluno. Isso é muito importante. Eu já tive casos, e eu vou comentar com vocês aqui, de empresas que contrataram e a escola não participou como interveniente ou como parte, né? Eu não estou nem falando das outras obrigações da escola, não, porque a gente vai chegar nessas outras obrigações mais tarde. Mas, pelo menos, né, a assinatura. E aí foi reconhecido o vínculo empregatício. Então, ele é um contrato formal, né? Então, ele tem que ser, a gente chama de solene, né? Por quê? Porque ele tem que ser formalizado. Não existe estágio de boca, sabe? Eu combinei com você e tal. Não, ele tem que ser um contrato escrito. A forma dele é a forma escrita, né? Justamente para quê? Para evitar abusos, né? Enfim. Bom, mas tem outros requisitos também, não são só esses. Outro requisito é que, para que eu tenha efetivamente um contrato de estágio, isso é uma questão interessante, que aí ela não é tanto externa, ela é interna. Ela não está tanto na forma, mas no conteúdo desse contrato de estágio. É que ele deve ser compatível com o curso, de forma a existir algum tipo de relação entre o curso que a pessoa faz e o estágio que ela desenvolve na empresa, na instituição que é contrato. E aí, em razão disso, duas perguntas que eu vou colocar para os senhores e para as senhoras. Primeiro, é possível ter essa relação de estágio em cursos não profissionalizantes, como no caso do ensino médio, ou mesmo no ensino fundamental de jovens e adultos? E segunda pergunta, já que tem que existir essa relação entre curso e estágio, entre que eu aprendo na escola e o estágio, eu posso ter um estágio se o meu curso já acabou, por exemplo? Eu acabei e não deu tempo de fazer estágio. E aí? Né? Então, a primeira pergunta aqui, o que vocês acham? Vocês acham que é possível ter uma relação entre o conteúdo do curso, entre o conteúdo do curso, no caso do ensino médio, no caso do EJA, né? E o estágio? O que vocês acham? A Débora respondeu aqui, mas vocês podem responder oralmente também. Olha, inclusive precisa ser destacado o tipo de atividade que o estagiário vai desenvolver na empresa. Sim, é possível ter relação de estágio com curso não profissionalizante. E a Suzana, ela respondeu preferencialmente sim. Fiquei na dúvida aqui, Suzana, preferencialmente sim o quê? Que pode? Pode ter? Quem mais quer falar? Tem que haver algum tipo de compatibilidade da atividade que eles desenvolvem na empresa com os estudos, não? William, muito bom, William. Olha, agora que eu vi a mensagem anterior da Débora, penso que o estágio é um trabalho que prepara o jovem para o primeiro emprego. Existe, inclusive, um contrato entre as partes onde fica clara a relação de não obrigatoriedade e empregabilidade. É assinada pela escola e equipe gestora. E a Suzana fala que deve ser compatível com o curso dele. O Paulo, desde que seja uma complementação de curso. Olha, essa questão é interessante porque, assim, no curso superior é mais fácil a gente ver uma relação do estágio com o curso, porque você já tem um corte ali, né? Então, por exemplo, eu faço, por exemplo, no nosso caso lá, a gente tem estagiários em direito, né? Então,
Então, fica mais fácil ver a relação, já que eles vão trabalhar com processo, por exemplo, enfim. Mas nós temos estagiários de nível médio lá, né? Não são apenas estagiários de nível superior. Então, assim, eu vou lhe ser sincera, eu posso dizer que há uma complementação do curso no aspecto, por exemplo, assim, da história, da geografia, da matemática, do inglês e português? Não. Talvez alguma coisa de matemática, de português, mas de história, de geografia, acho muito difícil. Ciências, enfim, biologia, física, que não vai ter. Mas o estágio, ele não é só para uma formação profissional ampla. Então, para esse jovem, que geralmente que nunca trabalhou, que é o primeiro estágio, o segundo ou terceiro estágio, o estágio serve para formá-lo profissionalmente, no sentido de quê? De cidadania, né? Porque o conteúdo que se aprende lá no ensino médio não é só esse conteúdo, que já é muito, né? Mas não é apenas esse conteúdo ali fechado nessa questão da prova, enfim. Há outros conteúdos que podem entrar no estágio, né? Como o respeito à igualdade no ambiente de trabalho, a não discriminação, a noção de direitos e deveres, de saber que eu tenho uma contrapartida, uma bolsa de estágio, isso me dá uma obrigação, de respeito às hierarquias, é claro que sem abuso, sem assédio, enfim, né? Então, é possível, talvez seja um pouco mais delicado, mas é possível mesmo no estágio de nível médio, ter essa relação, mas é necessário um cuidado maior, né? Aí, olha, a Débora falou assim, o secundarista do acadêmico. O que é secundarista do acadêmico, Débora? Eu não estou sabendo o que é isso, não. Secundarista do acadêmico. Se quiser falar no som, fica à vontade. Oi, é porque minha casa está cheia, eu não queria falar, mas eu falo. É o seguinte, o secundarista que faz o que a gente chamava de acadêmico, né? Que é o ensino médio que não tem vínculo profissionalizante, como secretariado, como antigamente tinha um curso eletrônica, bancário. Então, o secundarista no acadêmico é apenas a pessoa que faz o ensino médio sem vínculo profissionalizante. Tá, acho que eu entendi. Obrigada, Débora. A Suzana falou, olha, na minha época de estágio, eu fazia curso profissionalizante de secretariado e meu estágio foi na PGR como assistente de secretário. Legal, né? A gente já teve na Mafra, a gente já teve estagiária que fazia esse curso, né? E a Suzana fala, mas o estagiário não está sendo preparado para o mercado de trabalho? Dessa forma, não seria mais eficaz essa relação do estudo com a experiência do trabalho? É justamente isso, né? É diferente, o estagiário ele não está no contrato de experiência, porque no contrato de experiência, eu já posso exigir do empregado, no primeiro dia, todas as obrigações do empregado. Apenas se eu perceber que, às vezes, o estilo dele de trabalho, a pontualidade, enfim, a assiduidade, o comprometimento não são o que eu gostaria, eu encerro o contrato. No caso do estagiário, não é um contrato de experiência. Eu sei que eu vou ter uma tolerância maior, justamente porque a minha finalidade ali não é a mão de obra dele. A mão de obra dele pode até ser uma consequência, mas a finalidade minha é orientá-lo e educá-lo. Mas aí tem a segunda pergunta, pessoal. E se, por exemplo, a pessoa estava fazendo estágio, né? E o curso dela acabou. Ela pode continuar o estágio? O que vocês acham? Pode ter um estágio sem ter curso? Pode até terminar o contrato. Será que pode? A Suzana falou aqui. Será que pode? Olha, no âmbito do nosso tribunal,
assim que termina o curso, a gente termina o estágio, desde que a gente tenha um controle, né, que a gente tenta ter. Olha, a princípio, não pode. Se a pessoa, se ela terminou o curso, ela se formou, então o estágio tem que ser encerrado. Se a empresa quiser que ela continue, a empresa deve contratá-lo como se fosse um empregado. Agora, abre-se uma exceção, no caso, por exemplo, de estágios obrigatórios, em que se a pessoa não fizer o estágio, ela não forma. Então, o curso pode ter até acabado, as aulas podem ter acabado. Aí vamos supor que ela tem que fazer 200 horas de estágio e ela só fez 100. Ela pode continuar a fazer essas 100 horas, mesmo as aulas já terem acabado. Porque, em tese, o curso dela não está continuando. Ela só vai formar, só vai concluir, só vai ter um diploma depois que ela terminar essas horas, tá bom? Bom, vamos prosseguir, então. Vamos falar agora de outra questão também, outra vedação, outra obrigação, outro requisito, enfim, para que eu tenha essa relação de estágio. É a questão da idade. Vejam, a lei, ela não fala sobre a idade mínima do estagiário, é até uma falha, né? Eu acho que a lei devia falar disso. E aí, se fica na dúvida sobre qual seria essa idade mínima. Há dois entendimentos. Para algumas pessoas, a idade mínima é a idade mínima do contrato de aprendizagem, que é de 14 anos. Um contrato de aprendizagem, o aprendiz é um empregado, só que ele tem umas nuances parecidas com o estágio, mas é uma relação diferente. Já para outras pessoas, a idade mínima tem que ser 16 anos, que é a idade em que eu posso ser empregado normal, né, sem ser aprendiz, né? A Constituição fala isso, né? A Constituição fala que é vedado o trabalho do empregado para menores de 16 anos, né? Salvo para o aprendiz, que pode ser acima de 14 anos. Bom, essa idade, ela tem uma relação, porque, vejam, quando a pessoa está na empresa, há empresas e empresas, né, gente? Então, tem empresas que são comprometidas, que vão orientar o estagiário, que vão formar o estagiário e vão preservar o estagiário. Tem empresas que vão assediar o estagiário, né? Então, quando a gente é mais jovem, a gente tem muito mais dificuldade de se expressar, de se impor, né? Até acho que essas gerações mais jovens são, usando esse evangelho mais para frente, assim, mas mesmo assim não é tanto assim, né? A gente fica brincando com esses vídeos de TikTok, mostra lá os jovens sofrendo, eu quero pedir uma pizza, que vergonha, eu vou pedir uma pizza e tal. Eles são assim mesmo, eles são envergonhados. Eles têm dificuldade, né? O estágio, inclusive, uma das funções do estágio é isso, é prepará-los, né, para que eles possam saber se expressar, saber impor, né, saber requerer os seus direitos, enfim. Então, se a pessoa é muito jovem, né, a chance dela, às vezes, sofrer um assédio moral, dela sofrer um assédio sexual, né, é significativo. Olha, a gente está colocando, imagina, é claro que os meninos também são sujeitos a assédio sexual, mas, infelizmente, as meninas são mais, né? A gente colocar um menino de 14 anos, né? Imagina, a gente tem que ter muito cuidado, né? Um menino de 12, imagina, então, vamos supor, você está no último ano, você é uma aluna precoce, você já vai com 13 anos, né? É muito complicado. Então, essa idade mínima, ela tem que ser respeitada, a despeito de não estar expressamente na lei. E a Débora fala, errei feio. Há uma diferenciação entre menor aprendiz e estágio? Sim, Débora.
O menor aprendiz, ele é empregado, ele é vinculado a uma instituição de ensino com uma formação para uma profissão. Então, você tem um curso de aprendiz de garçom, de marceneiro, enfim. E o curso de aprendizagem, ele tem horas na empresa, horas na escola, consequentemente, há o pagamento de salário, há a contribuição previdenciária, há uma série de obrigações que no estágio não tem, né? Então, o aprendiz, ele tem muito mais direitos que o estagiário, e a relação é mais complexa, e as empresas são obrigadas a ter aprendizes a partir de um certo número de empregados, há uma cota prevista na lei, né? Ao passo que o estagiário não, as empresas não são obrigadas a ter os estagiários. São algumas diferenças, né? Há outras também, tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as obrigações que a escola tem, né? E isso aqui é interessante porque, assim, eu já não sei se eu assinei contrato de estágio quando era professora universitária. Não sei se eu não assinei o nome da escola, certamente, mas eu assinei como supervisora, orientadora de estágio, enfim. E a gente sabe que as escolas, é muito difícil para as escolas cumprirem a obrigação delas, que é de fiscalizar o estágio. Eu confesso que nas escolas que eu trabalhava, a gente não fiscalizava, né? Bom, então vamos lá, obrigações que a escola tem. Então, a primeira obrigação, vocês estão vendo esse desenho bonitinho, né? É de celebrar o termo de estágio. Então, tem que ter o termo de estágio, né? Um termo escrito. Então, como a gente colocou, é um contrato solene. E esse contrato, ele tem que ser assinado pelos pais, no caso de estagiário menor de idade, né? Então, quando a pessoa tem menos de 16 anos, ela é considerada absolutamente incapaz. Isso quer dizer que o pai assina no nome dela. É como se a vontade dela fosse desconsiderada. E quando ela tem de 16 a 18, até completar os 18 anos, ela é relativamente capaz. Isso quer dizer que a vontade dela é considerada, mas ela precisa ser assistida pelo pai ou pelo tutor, pelo curador, que vai assinar junto com ele. Então, a escola tem essa obrigação de formalizar o contrato de estágio. E tem essa obrigação que a gente colocou aqui, fundamental, de avaliar, fiscalizar a adequação do estágio. E aí a gente colocou essa questão. Eu não sei com vocês lá na escola de vocês, mas quando era comigo, né, na universidade, a gente não fiscalizava, porque a gente pedia, pode ser que as coisas tenham mudado, né, pessoal? Mas a gente pedia um relatório do estágio. Vinha um relatório assinado pela empresa, assinado pelo aluno, a gente conferiu o relatório, enfim. A gente não chamava, por exemplo, o estagiário para conversar, para saber se aquele relatório correspondia à verdade, como é que estava sendo o aproveitamento, se ele estava sendo vítima de algum tratamento equivocado na escola, muito menos íamos lá na empresa. Até porque, infelizmente, o estágio, para muitas pessoas, é complemento de renda, né? Então, assim, se você, às vezes, ficava colocando muita dificuldade para que eu acho que eu devo 2, 3 na minha carreira que eu assinei como orientadora de estágio. Mas imagino que a gente sabe, eu tinha muitos alunos, né, que faziam estágio durante o dia, às vezes faziam 2 estágios, um de manhã, um de tarde, e iam para a faculdade à noite. Eles precisavam do dinheiro do estágio, da bolsa do estágio, para sobreviver, para ajudar nas contas, para ajudar em casa, enfim. Então, se a escola colocasse, é aquela questão difícil, né? Se às vezes a escola colocasse muitas exigências, a empresa podia falar, não vou fazer esse estágio, né? Está dando muito trabalho, vou contratar estagiário de uma outra escola. Então, infelizmente, essa é uma obrigação
que passa despercebida por muitas escolas, e é uma obrigação típica do contrato de estágio, cuja inobservância pode levar, inclusive, a se afastar da relação de estágio. Vocês lembram aquela questão da primazia da realidade? Né? Do juiz falar assim, olha, na forma até isso aqui é estágio, mas na realidade não é. E dizer que existe uma relação de emprego. Tá? Bom, outras obrigações que a escola tem. Além dessas, né, que a gente colocou, outras obrigações. Ela tem a obrigação de indicar um professor orientador, que é isso que nós estamos falando, que é um professor que vai acompanhar o aluno, vai ver se está havendo efetivamente essa relação, o que ele pode contribuir para melhorar essa conexão do conteúdo com a prática, né? A escola deve exigir um relatório periódico das atividades, que não deve ser superior a 6 meses o prazo entre um relatório e outro, e deve informar as datas das avaliações à empresa, à instituição contratante do estagiário. Isso porque a gente vai ver, existe um direito à redução da jornada de trabalho nesses dias em que o trabalhador, em que o estagiário, né, de fato trabalhador, mas não é trabalhador, em que o estagiário está com prova, justamente por quê? Porque estágio é ato educativo, não é para, não, se eu tiver um conflito entre a jornada de trabalho e as provas, entre a jornada de trabalho e esse ato educativo, o que eu vou fazer? Vou priorizar o ato educativo. Bom, até aí tá ok, gente? Vocês têm dúvidas? Se quiserem fazer uma pergunta agora, pode fazer. Tudo ok? Então, tá. Então, vamos prosseguir. Bom, mas a gente viu que essa relação, ela é escola, aluno e a empresa, a instituição contratante, né? Quais são as obrigações que essa instituição tem? Muitas. E ela tem que tomar cuidado com isso, justamente para que ela não tenha depois problemas, né? Bom, então a gente colocou esse carinha aí, ó, fazendo um joinha, né? Para lembrar da questão da segurança do trabalho. É obrigação, né, estagiário, às vezes, uns alunos brincam com isso um pouco, né? E falar, eles brincaram, estagiário é escraviário, eles brincaram, fazer um grupo escraviários, né? Nós somos escravos, somos explorados, enfim, tal. Bom, a gente gosta de brincar, né, com os estagiários, que é aquela juventude que eles têm, né, aquela juventude boa, e cada um um jeito, né? Enfim. Mas, tirando essas brincadeiras, né, brincadeiras à parte, o estagiário tem que ser tratado com a dignidade da pessoa humana nos seus vários aspectos. Então, por exemplo, as normas de saúde e segurança se aplicam ao estagiário, né? Então, se ele, por exemplo, se eu estou fazendo um estágio que é na área, vamos supor, de eletrônica, não, de eletrônica, que é de mecânica, por exemplo, e eu vou mexer com uma solda, enfim, etc., que o empregado, quando mexe pelas normas de trabalho, ele tem que ter um óculos, ele tem que ter um protetor auricular, ele tem que ter uma luva, etc., o estagiário também tem que ter, né? Não é porque ele é estagiário que ele vai deixar de ter. Se a empresa tem um cuidado, por exemplo, vamos supor, que ela tem que ter, né, esse cuidado. Se ela tem um cuidado de ter móveis ergonomicamente adequados, cadeiras, computadores, iluminação, arejamento, etc., enfim, em relação aos seus empregados, em relação ao estagiário também ela tem que ter. Ela não pode deixar essa pessoa trabalhando em pé, por exemplo. Ah, mas você é jovem, fica por aí, arranja um lugarzinho aí, você não tem mesa, você não tem lugar para trabalhar, né? Você não tem banheiro para ir, né? Não, né? E não apenas essas condições materiais,
Mas a empresa, a gente fala empresa, gente, mas pode ser administração pública, pode ser uma ONG, a gente vai falar depois, pode ser até profissionais liberais. Ela tem a obrigação de dar condições, não apenas nesse aspecto material, mas no aspecto psicológico também. Condições adequadas, um meio ambiente do trabalho sadio. Né? O estagiário não é porque ele não é empregado que ele deixa de ser pessoa humana. Então, consequentemente, ele tem direito a ser tratado com dignidade, com respeito. Isso não quer dizer que não possa ser cobrado, né? Então, assim, claro, por exemplo, eu já tive vários estagiários, vários, ótimos, ruins, enfim, bons, maravilhosos. E alguns, por exemplo, que não iam trabalhar e não avisavam, né? Não iam para o estágio e não avisavam, né? E você mandava mensagem para a pessoa não te respondia, a pessoa atrasava todo dia. Não quer dizer que o estagiário não possa ser cobrado e não tem que dar explicações, mas tudo isso tem que ser feito com o quê? Com respeito, né? Com respeito. Bom, além disso, que mais que essa instituição, a ONG, a empresa, enfim, assim como lá na escola, existe o professor orientador, na empresa tem que ter o empregado orientador. Não quer dizer que o estagiário vai ser orientado só por uma pessoa, não tem problema, ele pode ser orientado por várias pessoas, não tem problema algum. Né? Mas uma pessoa é o responsável, uma pessoa é a ponte, uma pessoa, e isso aí é uma questão, não é à toa, né? Consequentemente, no caso de responsabilidade civil, né? No caso de um assédio sexual, de um assédio moral, por exemplo, essa pessoa pode ser responsabilizada pelos atos que ela fez ou pelos atos que ela deixou que fossem feitos por outra pessoa, né? Então, assim, é uma responsabilidade. Apesar de ser muito legal, eu particularmente gosto demais de orientar estágio. Bom, outras obrigações dessa organização que, né, concedente, enfim. Não ultrapassar a proporção máxima de estagiários de nível médio, de educação especial ou fundamental. Essa regra não vale para nível superior, tá certo? E não vale para ensino médio profissionalizante. Bom, por que estabeleceram isso? Porque justamente por aquela questão da fraude que a gente falou lá no início. Havia muitas empresas contratando empregados na forma de estagiários. Você chegava na empresa e não tinha empregado, só tinha estagiário. Como assim? Né? Então, como no ensino médio e no ensino fundamental é um pouco mais difícil ver a relação entre o estágio e o curso, se estabeleceu esses limites aqui, ó. Empresa até 5 empregados, no máximo um estagiário. 6 a 10 empregados, no máximo 2 estagiários. Empresas com 11 a 25 empregados, no máximo 5 estagiários. Mais de 25 empregados, no máximo 20%. Há uma crítica ao fato de não ter limites para alunos de educação de nível superior ou médio profissionalizante. Como a gente falou, a ideia foi de que, nesses casos, é mais fácil você ver a relação do estágio com o curso e, eventualmente, você perceber uma fraude e reconhecer a relação de emprego. Só que, assim, isso na teoria, né? Na prática, por exemplo, um curso de administração de empresas é tão fácil você, em tese, encaixar alguma atividade no curso de administração de empresas, não é? Que é um curso tão amplo, que envolve parte gerencial, de pessoal, disso, daquilo e tal, né? Então, há quem critique a lei não estabelecer esse limite máximo também para nível médio, profissionalizante e superior, entendendo que essa ausência de limite acaba estimulando as fraudes, tá? E agora ainda uma outra limitação é não ser pessoa natural ou pessoa física, salvo profissional liberal.
Bom, isso aqui é justamente porque é um pouco estranho, né? Essa relação, né, de um assim, estagiário com uma pessoa natural, uma pessoa física, né? É mais difícil você fiscalizar isso. Imagina, a pessoa pode falar, eu trabalho em casa, né? Não é um pouco esquisito, né? Eu vou ter uma estagiária de doméstica, né? Porque o pessoal é criativo, né? Então, a lei faz essa vedação justamente também porque a pessoa natural, a pessoa física, em tese, ela não é profissional. Então, se ela não é profissional, como é que ela vai orientar um estágio, né? Como é que ela vai ver essa correlação do curso com o estágio na empresa? Como é que ela vai direcionar as atividades na empresa para ter essa relação? Agora, a exceção que, se eu for, por exemplo, vamos supor, eu sou um dentista, eu posso contratar, eu sou não profissional liberal, eu posso contratar, eu sou pessoa natural, não sou empresa, eu não sou PJ, sou pessoa física. Eu posso contratar estagiário? Sim, porque eu sou um profissional liberal, né? Se eu sou, por exemplo, um advogado, se eu sou um médico, na prática, muitos desses profissionais liberais, hoje em dia, eles se organizam em forma de empresa, por conta da questão tributária, né? Porque eles pagam menos tributos. Mas, ainda assim, você pode ter profissionais como esses, como pessoas físicas. E aí, eles podem, sim, ainda que não seja comum, né? Eles podem contratar estagiários, tá bom? Bom, vamos falar da jornada de trabalho. Qual que é a jornada máxima de estagiário? Quem que ajuda aí? Vamos ouvir aqui, vocês estão muito caladinhos. 6 horas. 6 horas. Ok, quem dá mais, quem dá menos? 6 horas para qualquer estágio, professora Daís? Para qualquer estágio? Qualquer nível, assim? Para qualquer nível. Eu acho que para ensino médio e ensino superior, 6 horas. E para os últimos anos do ensino fundamental, 4 horas. Será que acertei? Muito bem, professora, você está fera. É isso mesmo, olha. No caso de ensino superior e ensino médio, e aí o médio profissionalizante, aí pode ser até, né? Não tem problema se o estágio tiver menos, não, tá? Até 6 horas por dia, né? E 30 horas semanais. Agora, se for para ensino fundamental, se for para o EJA, se for para educação especial, olha o cuidado, né? Que os alunos de educação especial, você tem que ter um cuidado a mais, né? Ao mesmo tempo que você tem que integrar essas pessoas, as pessoas têm uma condição de vida que demanda uma atenção especial, aí 4 horas por dia. Em uma situação muito excepcional, pode chegar a 40 horas semanais se no estágio você tiver aula. Isso eu acredito que pode acontecer, por exemplo, nos cursos de medicina, né? Em que você tem no hospital, por exemplo, aulas teóricas sobre aquele assunto e tal. Mas é uma questão interessante, porque assim, a pessoa já tem um estágio, ela tem escola, e aí também ela estuda que horas, né? É difícil mesmo, realmente não é fácil, não. Bom, prosseguindo aqui, a gente falou agora sobre o direito que o estagiário tem de redução da jornada de trabalho. Voltando a esse direito, dentro aqui da jornada, a lei prevê o quê? Que o estagiário tem o direito de reduzir a jornada à metade nos dias de avaliação. Por isso é que a escola precisa mandar aquela declaração para a empresa, porque senão não fica aquele negócio, hoje eu tenho prova, né? Fica uma coisa meio informal demais, né? E para quê? Justamente para que ele possa chegar com o tempo na escola, estudar um pouquinho, enfim,
e para não prejudicar o ato educativo. E, excepcionalmente, não é fácil, né? Mas a jornada de trabalho pode ocorrer em teletrabalho. Ano passado, isso foi objeto da aula do professor Cristiano, nós tivemos a medida provisória 927. E essa medida provisória 927 foi aquela que falou, por exemplo, que as férias podiam ser antecipadas no período da pandemia, que você poderia ter teletrabalho no período da pandemia, que você podia ter banco de horas, todo aquele período que você ficou em casa, depois você tinha que compensar, enfim. E ela falou que o teletrabalho poderia ser aplicável ao estagiário. Eu particularmente, eu acho que em tese é possível, né? Amanhã vou começar a orientar um estagiário em teletrabalho. Vamos ver, nunca fiz isso no teletrabalho. Espero que dê certo. Mas é mais difícil, isso a gente não nega, né? Justamente porque ele está em formação, existe a questão do meio telemático e tal, mas os senhores conseguem dar aula, né? Não é de forma telepresencial. A gente está conseguindo fazer audiência de forma telepresencial. Não vou dizer que é exatamente a mesma coisa, mas conseguimos no geral, né? Então, eu acho que é possível também, com algum esforço, ter estágio em teletrabalho, né? Bom, direitos que o estagiário tem. Essa questão é interessante. Bom, quais são? Acho que Vocês estão vendo a tela aí dos direitos do estagiário? Sim. Ok, obrigada. Bom, recesso de 30 dias a cada ano, né? Preferencialmente junto com as férias escolares. Não é propriamente férias, pessoal, porque se ele tivesse as férias, ele teria um direito a uma remuneração das férias mais o terço, né? Que é o que nós temos, os trabalhadores em geral têm. Mas é bem parecido com as férias, tanto que há quem defenda que as outras normas que estão lá na CLT sobre as férias devem ser aplicadas ao estagiário. Por exemplo, a quantidade máxima de fracionamento de período, que a lei não fala isso, por exemplo, se esses 30 dias têm que ser contínuos, se têm que ser divididos, se podem ser divididos, em quantas vezes. Já a CLT fala isso para o empregado. Então, tem gente que acredita que isso se aplica também ao estagiário, mas eu acho que é uma tese, não sei se essa tese tem a devida acolhida, né? Bom, a questão da bolsa de estágio. Essa questão da bolsa de estágio, você fala assim, não, mas é óbvio que ele tem direito a uma bolsa de estágio. Não necessariamente. Quando eu, por exemplo, fazia direito, havia estágios disputadíssimos que não tinham bolsa, que tinham prova, eu lembro que era estágio na Defensoria Pública, na área criminal, no Ministério Público, enfim, tal, que não tinham bolsa, né? E acredito que na área de medicina e outros também. Mas aí, para evitar abusos, né? Para evitar que a pessoa, por exemplo, às vezes trabalhe para ganhar uma cesta básica, uma coisa que, ou seja, para que não haja uso fraudulento do estágio, essa bolsa, ela não é obrigatória. Olha que interessante, a bolsa não é obrigatória no estágio obrigatório. Ou seja, naquele estágio que a lei fala que tem que ter estágio para a pessoa se formar, aí a bolsa não é obrigatória. A empresa pode dar ou não. Mas se o estágio é facultativo, ele não é uma exigência do curso e a empresa quis ainda assim contratar o estagiário, aí ela tem que dar bolsa. É curioso isso, né? Mas tem uma razão de ser, né? Bom, outros direitos que o estagiário tem. O auxílio transporte, e aí o raciocínio é o mesmo. O auxílio transporte, ele é obrigatório no estágio que não é obrigatório. No estágio obrigatório, eu não sou obrigada a dar o auxílio transporte, tá? Mas muitos dão, pelo menos, o auxílio transporte, tá?
A lei prevê que pode ter alimentação e auxílio saúde facultativamente. Aí não tem obrigação em nenhum tipo de estágio quanto a isso. É só se a empresa quiser dar. E aí eu pergunto para vocês, olha, a lei fala, olha, no estágio não obrigatório, você tem que ter obrigatoriamente a bolsa, né? E você tem que ter o auxílio transporte. A minha pergunta que eu faço, a lei não fala o valor, e nem tem como falar, né, gente? E aí, pode ser qualquer valor? Eu posso dar, por exemplo, R$5 no mês? O que vocês acham? Pode ser R$5. Se a empresa decidir, pode. Pode, é? Quem está Não com o seria professor Aldaís? Acho que não. Proporcional à carga de trabalho. Se o salário mínimo Salário tem uma carga mínimo. semanal, então a carga de horário do estagiário é proporcional. Olha, eu acho que vocês já ouviram falar de um conceito chamado abuso de direito. Então, a gente, às vezes, tem um direito, mas existem limites, né? Então, ainda que não esteja escrito, se a pessoa, por exemplo, fala assim, não, eu vou te dar a bolsa de estágio, toma aí R$1, sua bolsa de estágio R$1, eu estou cumprindo a lei. Olha o que ela está fazendo, ela está abusando do direito dela, porque a lei diz que tem que ter uma bolsa de estágio. E aí ela paga um valor tão ínfimo que, na verdade, ela se esquiva da lei, né? Então, ela tem que pagar um valor razoável. Agora, qual que é esse valor? Aí o William colocou, na verdade, muita gente entende que tem que ser pelo menos o salário mínimo hora, né? Então, eu vejo, divido lá o salário mínimo, que esse salário mínimo ele é para uma jornada de 44 horas semanais, né? 220 horas mensais, e faço uma proporção. Pelo menos isso a empresa teria que pagar, né? O que é bem razoável, né? Bom, a duração máxima de um estágio é 2 anos. A lei fala isso, tá? Então, por exemplo, vocês lembram que a gente falou assim, mas se ele, eventualmente, ele pode ter terminado o curso, as aulas, né? Mas ele ainda tem que fazer o estágio obrigatório. Vamos supor, é meio improvável, mas vamos supor que esse estágio fosse de 3 anos, por exemplo. E ele fez 2 anos numa empresa, ele não ia poder continuar nessa empresa. Ele ia ter que ir para outra empresa, tá certo? Bom, prosseguindo aqui, agora vamos falar um pouquinho da figura do agente de integração. A gente colocou aqui o CIE, mas o CIE é um exemplo, né? É que é um mais tradicional, mais antigo e tal, mas tem as suas dificuldades, enfim, justamente por isso, enfim. Mas não precisa ser. O nosso tribunal, por exemplo, atualmente não está com o CIE, está com outro, né? O que o agente de integração faz? Ele faz essa ponte entre a escola que tem alunos, enfim, e a instituição, a ONG, a empresa, o profissional liberal que desejam contratar o estágio. Então, ele facilita, por exemplo, o encaminhamento, na seleção, os alunos vão lá, se inscrevem perante esse agente de integração e, eventualmente, ele pode, e aí, é claro, ele vai cobrar pelo seu serviço, né? Fazer algumas atividades administrativas, por exemplo, receber o relatório de estágio, encaminhar para a empresa, fazer os arquivos disso, enfim. Mas não é ele, o agente de integração, que orienta o estágio, que fiscaliza o estágio, não é ele, né? Não é ele que concede o estágio, tá bom, gente? Bom, agora vamos falar de uma questão muito delicada, das consequências de inobservância dos requisitos do estágio. Se eu tiver, olha, gente,
eu acho que ontem isso, o professor Ricardo falou isso, a professora Simone também, existe uma presunção de que se eu tenho uma relação de trabalho, essa relação é de emprego. E, consequentemente, ela tem os direitos de uma relação de emprego. Então, se eu tenho um estágio que ele não observou os requisitos formais e os requisitos materiais, qual que vai ser a consequência? Eu vou ter um reconhecimento de uma relação de emprego. Por isso que a gente colocou essa fotinha na carteira de trabalho e a carteira digital que eu não tenho, eu só tenho a carteira em papel, já estou desatualizada. Bom, e aí, olha, a gente fala assim, geralmente, o que acontece? Geralmente as fraudes, elas são mais comuns nos aspectos materiais. Porque geralmente as empresas, elas têm um cuidado de fazer um contrato escrito, de pegar assinatura, de fazer um relatório mais ou menos, para assim dizer. Mas aí você vai lá, ó, na realidade, e não tinha nada de estágio. Por exemplo, cobrar meta de estagiário é um negócio meio complicado. É possível? Eu não sei se é possível, eu acho difícil. Então, você tem empresa que contrata estagiário e vendedor. E aí coloca meta para ele, coloca o nome do moço lá no quadro de metas e faz cobrança. Esquisito isso, né? Então, geralmente, quando a gente tem fraude, as fraudes tendem a ser mais nesses aspectos materiais. E aí vocês lembram que a professora Simone falou do princípio da primazia da realidade? A escola vai vir, não, eu trouxe a escola, não, a instituição, a empresa, né? Não, olha aqui, ó, eu fiz o contrato, olha aqui, ó, o contrato é aqui, a escola assinou, teve relatório bonitinho, olha aqui o diploma, eles estavam inclusive estudando na época e tal. Mas eu não posso, diante dessa prova documental, vai caber ao estagiário provar que esses documentos não correspondem à verdade. E aí ele pode provar, né? Nem sempre ele vai conseguir provar, mas ele pode provar e, inclusive, a gente vai falar de casos assim, né? Bom, qual que é a principal relação, a principal diferença entre uma relação de emprego e uma relação de trabalho? É aquilo que a gente falou, né? A finalidade do contrato. No caso do estágio, eu estou buscando o quê? A formação do aluno, a complementação do conteúdo aprendido na escola com a vida real, a formação de uma pessoa para o mercado de trabalho e, quem sabe, até a formação de uma pessoa que futuramente possa vir a trabalhar na minha empresa. Já no emprego, não. Eu pago o salário e qual que é a contrapartida? Qual que é a contraprestação disso? É a prestação de serviço, né? Então, prestação de serviço, salário. Tanto que no estágio, eu posso ter estágio sem bolsa, né? No emprego, eu nunca tenho emprego sem salário, né? O salário é requisito de uma relação de emprego. Bom, eu trouxe aqui uma pesquisa, depois eu vou passar por escrita a fonte. Eu olhei alguns artigos científicos para poder dar essa aula. E aí eu achei interessante essa pesquisa, foi uma pesquisa que eles fizeram com 600 estagiários. E desses estagiários, 200 eram estagiários de ensino médio. Então, para a gente ver um pouco a diferença de um perfil para o outro. Olha, nos estagiários de ensino médio, 43% não tinham bolsa. Olha para vocês verem, né? 7,5% que faziam estágio obrigatório e tinham auxílio transporte ou bolsa, que a gente viu que no estágio obrigatório não precisa ter, né? 31,5% faziam estágios não obrigatórios e recebiam bolsa e auxílio transporte. Então, vejam bem, né? Você tem casos de pessoas que faziam estágios não obrigatórios, olha aqui, 18%, e
que não recebiam bolsa e nem auxílio transporte, ou seja, contra a lei, tá? Já no ensino superior, 37% não tinham bolsa. É claro que não é uma pesquisa com 600 alunos, não quer dizer que é uma representação nacional, mas para a gente ter uma noção, tá? 8,25% dos estagiários de estágio obrigatório tinham auxílio transporte ou bolsa, que a gente também viu que não é obrigatório. Aí, olha bem, dos que fazem estágios não obrigatórios, 50,25% receberam bolsa e auxílio transporte. Não, desculpe, 50,25% realizavam estágios não obrigatórios e receberam bolsa e auxílio transporte. Ao passo que 4,5% realizavam estágios não obrigatórios e, mesmo sendo não obrigatórios, deveria receber bolsa, auxílio transporte não receber. Então, fazendo uma comparação aqui, olha para você ver, no ensino médio, 18% fazia estágio não obrigatório e não recebia nem bolsa nem auxílio transporte. Já no ensino superior, era 4,5%. Isso mostra que quando a pessoa é um pouco mais madura, tem uma formação maior, a capacidade dela de resistir à fraude, aos equívocos, enfim, à opressão, é maior, ainda que não seja absoluto, né? O tempo de estágio. No ensino médio, o estágio tende a ser um pouco menor que no ensino superior. Vejam aqui, ó, 44% ficavam só até 6 meses. 37% de 6 meses a 1 ano. 14,5% de 1 a 2 anos. 4% ficavam mais de 2 anos, ou seja, mais do que a lei permitia. No ensino superior, 14% ficava até 6 meses. 34,75% de 6 meses a 1 ano. 42,5% de 1 a 2 anos e 8,75% mais 2 anos. Eu não sou uma pesquisadora desse assunto, mas eu acredito que isso aqui mostra mesmo a questão da juventude, né? Assim, primeiro porque no ensino médio, o ensino médio é menor do que o curso superior. Então, a chance, por exemplo, da pessoa entrar no estágio no 3º ano, por exemplo, né? É maior, né? O ensino superior tende a ser 5 anos, assim, 4, 5 anos. E o jovem, ele é mais, né? Ele está se formando, né? Você sabe isso muito melhor do que eu. Então, ele tem uma tendência menor, assim, de fixar, né? Ele ainda está escolhendo, vendo as coisas, experimentando, né? Eu acho que é por isso, eu creio, né? Bom, tem contrato e termo de estágio, a gente viu que isso é uma obrigação, né? Que tem que ser formalizado. Olha bem, no ensino médio, 18% não tinha nenhum. Ao passo que no ensino superior, 12,75%. Ou seja, a fraude ela era um pouco menor no ensino superior. Por quê? Justamente porque você tem pessoas mais experientes, né? E 4% no ensino médio tinha um contrato sem a participação da escola. E no ensino superior, 8,75%. Eu acho isso interessante, até gostaria de saber por que disso. Não sei, realmente não sei. Bom, aí eu trouxe para vocês um caso concreto que eu gostaria de discutir. Eu julguei esse caso tem vários anos. A gente não tem muitos casos de estágio, porque geralmente os estágios são curtos e geralmente eles têm termo, né? Então a pessoa tem que trazer testemunhas para afastar o que está no termo, entendeu? Mas vamos ver a situação. Olha, a trabalhadora afirmou que ela era empregada, que não teve a carteira assinada. E ela postulou o reconhecimento do vínculo empregatício com as verbas pertinentes, né? Férias, 13º, FGTS, etc. A empresa alegou que o vínculo era de estágio. Aí, olha que curioso. A empresa apresentou um termo de contrato de estágio com a assinatura da escola e com a assinatura da empresa, mas não tinha assinatura da moça. E
tinha uma autenticação de cartório nesse documento, mas um ano depois, a data do cartório era um ano depois da data que estava no papel, da suposta data do papel. E, nesse momento, a trabalhadora já tinha, inclusive, ingressado no juízo. Aí, quando nós ouvimos testemunhas, e foi demonstrado que o convite foi feito à aluna, realmente ela era uma aluna, né? O professor, uma aluna de curso superior, ela era do curso de turismo, e o professor tinha uma agência de turismo. E o convite foi feito a ela pelo seu professor. A jornada era de 8 horas diárias, não tinha redução em dia de prova. E não houve nenhum relatório de acompanhamento de estágio. Vocês acham que ela tinha razão, né, no pedido dela? O que vocês acham? Quem vai me ajudar? O que está errado aí? Para mim, ela tem total razão, né? Por quê? Assim, parece inclusive que o professor agiu de má fé. Ele não apresentou nenhum relatório, ele trouxe para a empresa dele mesmo. O termo é feito somente depois que ela entrou com a ação. Então, assim, estou em dúvida em relação à carga horária, né? Mas, por exemplo, já pecou também em não ter aceitado a redução em dia de prova, né? Então, para mim, Dá até para a gente fazer um jogo de 7 erros, não dá? Não é, realmente. Né? Então, ele apontou os erros, Ele falou assim, o contrato não foi assinado por ela. Então, o contrato que não foi assinado por ela não é contrato. Porque, veja bem, olha que estranho, tinha assinatura da escola, da qual ele era professor. Né? Esquisito, mas a dela não tinha. Um erro. E essa data desse contrato é muito esquisita, porque geralmente quando eu faço um contrato, se eu vou formalizar no cartório, eu faço logo em seguida, né? Eu vou no cartório 1 ano depois. Esquisito, né? Segundo erro. Terceiro erro, não tinha redução da jornada no dia de prova. Já vou te falar. O que mais aí que vocês viram aí? Não tinha, o quarto erro, não tinha relatório de estágio. Tem mais, eu estou vendo mais um erro aí. O que está errado aí? A questão das 8 horas, né? A jornada máxima é 6 horas para o estagiário. Ela tinha uma jornada de 9 às 18 com 1 hora. Jornada de empregada, né? E aí, o que aconteceu? A gente reconheceu o vínculo empregatício dela, né? E aí ela teve todos os direitos devidos, oportunos, né? Então, assim, essa questão é até interessante, porque o aluno ele tem muito respeito pelo professor, né? E admiração, né? Então, isso traz para o professor uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele trouxe, olha bem, ele, né, trouxe a aluna para trabalhar com ele, né? Isso é até engraçado, porque na faculdade tinha, assim, não propriamente disso, mas, assim, às vezes nessa relação de orientação de aluno, né, tem professor que às vezes ultrapassa os limites, não fala no aspecto sexual, não, assim, faça atividades pessoais para o aluno fazer e tudo, né? E às vezes existe tanta admiração do aluno pelo professor, né, que às vezes ele se submete a isso, né? Então, essa moça, por exemplo, não, nossa, o professor me chamou para trabalhar com ele, para fazer estágio com ele, vocês estão vendo? Então, assim, né, eu lembro quando eu estava fazendo um curso de Direito, teve um professor nosso, que era o professor de Direito Penal, tá? Que ele fez uma seleção para contratar um estagiário, sem bolsa, nada, mas, nossa, era para trabalhar no escritório do professor, né? Então, existe mesmo, eu acho que o professor tem que ter muita responsabilidade nisso, assim. Às vezes, por exemplo, indica para uma outra pessoa, se é uma boa, não sei se convém, sabe, fazer estágio com ele, é uma questão a refletir, sabe, uma boa questão. Bom, eu queria passar para vocês, para a gente finalizar, algumas informações sobre o estagiário, o estágio que nós temos aqui no âmbito aqui do TRT10, né?
Em 2020, nós tínhamos 237 estagiários aqui no TRT, sendo 159 de nível superior e 78 de nível médio. Nós temos muito carinho pelos estagiários. Já tivemos ótimos estagiários que aprenderam demais, que nos ensinaram e que nos ajudaram, né? Então, são super queridos os estagiários aqui. Quais direitos que eles têm aqui? Eles têm direito a uma bolsa estágio, que é de R$ 570 para nível médio e de R$ 850 para nível superior. São 4 horas de trabalho, 4 horas de estágio. O auxílio transporte varia um pouco conforme onde mora a pessoa. Ele é como se fosse um vale transporte. Eles vêm lá mais ou menos onde que a pessoa mora, enfim, né? E tem um descanso anual remunerado, né? Então, ele tira os dias de férias e ganha a bolsa no mesmo período, né? Nós passamos a ter uma prova aqui. Anos atrás, quando eu entrei aqui no tribunal em 2006, não tinha prova, não. Era uma indicação, a pessoa deixava o currículo lá e tal. Infelizmente, o tribunal viu que, por ser administração pública, tinha que ter uma impessoalidade nisso, né? Que acaba assim, não era para beneficiar ninguém, mas acaba que... E não tinha muita profissionalização nessa seleção, sabe? Era assim, depende do estagiário chegar lá, deixar o currículo dele, nós somos juízes, nós não somos profissionais em seleção de pessoas, né? E aí então o tribunal passou a fazer uma prova. Então, todo ano ele tem uma prova, e aí a pessoa fica no cadastro lá e vai chamando, né? Aí, infelizmente, às vezes tem estagiário que chama e não responde, né? E tem estagiário que às vezes chama, olha, mas eu já assumi um outro estágio em outro lugar, né? E aí eles entram conforme a colocação na prova e tem um agente de integração. Antigamente era o CIE, eu até hoje conferi, agora é uma outra empresa, chama Super Estágios. Eu até deixei o nome aqui, porque vocês podem, se quiserem, né, indicar para os alunos, enfim, para eles fazerem essa prova uma vez por ano. Eu acho que é um estágio bem legal, assim, eu sei que eu sou meio suspeita para falar, mas eu acho que é um estágio legal, assim, e que eles aprendem bastante, sabe? A gente os trata com muita consideração, com muito respeito, eu gosto, né? Bom, é isso, pessoal. Vamos às dúvidas, mais dúvidas, comentários, o que vocês têm aí de comentário, de dúvida? Fiquem à vontade para fazer. Nenhuma dúvida? Tudo ok? Sim? Estão tão quietos, gente. Vamos tirar nossa foto para a gente ficar bem lindo? Vamos. Estamos na nossa nossa antepenúltima aula, hein, gente? Semana que vem temos uma aula, depois é só um fechamento gostoso, a gente vai falar da cartilha. A Débora está aqui, estou no PC sem canto. Tudo mentira da Débora, quem quer mostrar o cabelo para a gente? Verdade, doutora Audrey. Essa Débora, não sei não. Ou maldade, ela colocou aqui. Vamos lá? Vamos abrir as câmeras. Quem está faltando? Gente, vocês estão muito quietinhos. Eu estou achando que a minha voz está muito macia. Estou deixando vocês com sono. Não, doutora Audrey, foi muito boa essa aula, bastante elucidativa, não, você maravilhosa. Sabe, professora Daís, que eu sou meio tranquila assim para falar, tá? Sim. Mas em audiência às vezes fica um pouco mais assim, firme. Mais firme. Aí vem o outro lado, Audrey. Aí, quando as pessoas falam assim, meu marido fala assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Aí eu brinco e falo assim, toda vez que alguém fala que eu sou bem tranquila e tal, eu vou gravar, porque quando meu marido, meus filhos falaram, você tá bravo, então eu vou dar um play. Puf, já estou garantida. Vamos à nossa foto, então? Quando eu falar 3, a gente dá aquele sorriso bem bonito, tá? Oi. Não, eu queria agradecer pela apresentação, foi muito esclarecedora. Obrigada. A minha pergunta é a seguinte, né? Essa ideia de fazer estágio no Tribunal do Trabalho,
nos fóruns, tribunais. Isso é muito legal, porque isso leva o estudante a conhecer o mundo jurídico, né? Então, você pode estar alimentando, né? Plantando sementinha ali com um futuro advogado, juiz, né? Mas eu já vou até falar disso. Deixa eu só tirar a foto que eu já falo disso. Ó, então vamos lá. 1, 2, 3. Essa apresentada por parlamentares do PSOL contra o presidente. Olha, William, você sabe que eu já tive estagiário, a gente tem advogado que foi nosso estagiário aqui. E isso ajudou quando ele se tornou assim. A prova da OAB é muito temida, né, com os alunos, né, pelos alunos, né? Não sei se essa prova ficou mais difícil os cursos que pioraram, enfim, na minha época não era uma coisa tão temida. Mas, enfim, ela é muito temida. E eu vou só ter, alguém está com barulhinho de televisão aqui, acho que vou tirar. Aí, mas eu já tive vários estagiários que eu orientei bem, fazem peças, a gente corrige, manda fazer de novo, eu leio com eles, vou marcando, a gente vai corrigindo, eles vão fazendo. E vários passaram bem na OAB, assim, tranquilo, de primeira vez, sabe? E temos estagiários, e temos advogados que foram estagiários. Eu ainda não tenho nenhum juiz que foi estagiário aqui, porque eu também entrei aqui tem 15 anos, então não é possível, né? Mas, assim, se bobear, a gente vai ter, né? Então, eu acho que, agora, certamente tem estagiário que deve ter se tornado servidor, né? Aqui no TRT, não estou me lembrando agora, mas deve ter também. Então, é legal, eu acho que é um estágio bem legal, sabe? Assim, vou fazer um depoimento. Eu tenho um pouco de... Oi? Não, pode terminar, depois eu falo. Não, eu não sou muito a favor de estágio por estágio, não. Eu falo isso com meu filho, ele começou a fazer história e já fez 1 ano, e está tentando estágio e tal. Eu falei, filho, você tem que fazer estágio, assim, certo? Travou, né, gente? Eleni? Cortou a doutora Audrey, Eleni. Caiu. Caiu, vocês me desculpem. Sim. Caiu, me desculpe. Mas, então, existem vários estágios que não são bons na área jurídica. A pessoa trabalha como um office boy, fica levando... Não é que o office boy não é legal, não é isso, o office boy é ótimo, mas o office boy, ele foi contratado para isso, né? O estagiário não foi contratado para isso. Então, mas tem muitos estágios, então tem estágios bons e ruins, mas um bom estágio eu acho que é ótimo na vida da pessoa, sabe, William? Mas é isso, gente, é isso. Você quer falar, William? Você estava falando? Acho que cortou o som dele. Bom, então já deu nosso horário, né? Queria agradecer a todas, a todos. Ô, gente, você sabe que semana que vem eu vou ficar morrendo de saudade, né? Nós vamos ter de vez em quando arranjar uns encontros aí. Não é, Leni? Nós já estamos acostumando, eu e você. Nós vamos nos sentir solitárias, não é? Foi ótimo, Audrey. Parabéns pela apresentação. Olha, o material tem alguns colegas colocando, né? Se podem usar a aula. Eu até respondi, claro que pode. Eu vou passar os slides também. Isso, ficou assim, bem educativo, pedagógico. Né? Então, a equipe pode, né? Os professores e professoras podem usar, claro. Isso é para ajudar mesmo, né? E eu agradeço a todas, a todos. Desejo que tenham uma ótima semana, viu? Uma ótima semana. Quarta, sexta. Madrugada de hoje promete 4 graus, viu, gente? Mas é bom que a gente toma um chocolate quente. E a gente se encontra, então, na semana que vem, tá bom? Obrigada, doutora. Até segunda, viu? Obrigada, Boa semana para vocês. Tchau. Tudo bom, Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Até Boa noite a segunda. todos. Boa noite Até a segunda. todos.